Arrumar a camisetinha aqui, né, gente? Porque, olha só, hoje ninguém vai me irritar porque hoje eu tô de Bowie. Oiê! Hoje nós vamos falar sobre a identidade vocal, a personalidade musical e artística de David Bowie. Obrigado. Ele é conhecido como camaleão do rock e não é à toa. O David Bowie foi uma coleção de transformações, não somente no visual, no figurino, que é algo que chama bastante atenção, ele criava personagens para ele nos palcos, como também ele passeou em diversos gêneros musicais. Então ele foi do folk pro rock, pro jazz, pro soul, pro pop, o eletrônico. David Bowie, ao longo dos seus mais de 40 anos de carreira, nunca parou e sempre inovou. E isso apareceu também na sua voz, que foi lapidada ao longo da sua vida. Ele foi realmente inovador e genial. David Bowie foi influência não somente na música, como também na moda, no cinema, no comportamento, na vida e na arte. E ele é um exemplo de como um grande cantor não é feito somente por uma grande voz. Eu digo isso porque se nós formos analisar friamente as suas características vocais, com um olhar bem detalhista, bem clínico para essa voz, a gente não vai encontrar aí uma qualidade vocal superior. E ele mesmo não era um grande amante da sua própria voz, ele não era tão afeiçoado a essa voz. O que ele dizia é que ele era bom para escrever, para compor, para fazer músicas, e aí ele começou a cantar porque ninguém mais estava cantando as músicas dele e ele sentiu essa necessidade dessas músicas serem executadas, então ele começou a cantar. E tem uma tecla que eu bato muito aqui, que é com relação ao artista ser completo. Não dá para ele só ter uma voz bonita, ele precisa ter também aquele que a mais, aquela comunicação com esse público, ele precisa ser um cara inovador. David Bowie foi tudo isso nesse conjunto, então ele foi realmente um artista completo, multi-instrumentista, ele nunca parou e ele sempre surpreendeu nas suas letras, nas suas composições, nos seus shows, nos seus clipes, em tudo que ele produziu na vida. Mas é claro que existem algumas características vocais mais presentes na voz do David Bowie e eu vou citar aqui para você. Uma delas é a crepitação que ele tem na voz. Essa crepitação, me parece que em início de carreira, não era tão bem uma opção estilística de interpretação, era mais uma fragilidade em termos de ajuste, mas isso acabou ficando na sua performance e é uma marca registrada, essa crepitação. Outro ponto importante da sua voz é o uso do vibrato. Ele faz também algumas variações de registro vocal, que chega até algumas quebras de registro, e uma característica bem particular do David Bowie é a sua articulação, que é bastante precisa e ela tem aquela característica mesmo do sotaque britânico. Então ele faz elevação muito pontual de língua quando ele vai falar, por exemplo, os L's das palavras. Então é aquele sotaquezinho do britânico mesmo que faz com que essa articulação ela fique um pouco mais refinada. Ele tem um grave bem bonito, mas nem sempre. Eu vou falar um pouquinho sobre a voz dele no decorrer das décadas e nós percebemos que essa voz com mais peso do grave foi aparecendo à medida em que ele foi melhorando também as suas habilidades vocais. Bom, mas deixa eu exemplificar um pouquinho disso que eu tô falando nas músicas do David Bowie. Para isso, eu vou utilizar uns trechos bem pequenininhos, porque senão já viu, né? Os direitos autorais me pegam aqui e aí eu vou ter que desfazer do vídeo, não queremos isso. E gente, foi uma dificuldade para fazer o filtro, para fazer um roteiro aqui para esse vídeo, porque eu gosto de tudo do David Bowie. E se eu fosse falar de tudo, de todos os seus álbuns, que são 25 só de álbum solo, imagina, ao vivo, quando ele tinha banda, quer dizer, é muito material, ia ficar um vídeo imenso, então eu tive que filtrar um pouquinho. Então eu vou falar de algumas das suas músicas mais conhecidas e citar algumas questões, algumas características vocais e também do seu estilo. Então se a gente volta lá para o finalzinho da década de 60, em 69, que teve o Space Oddity, que o David Bowie lançou, seu primeiro grande sucesso. Tem material antes, mas não vou comentar aqui. Ele veio na época pegando assim a vibe do 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, e foi bem no ano em que o homem pisou na Lua. Então o David Bowie fez uma canção meio temática para
toda a situação que estava acontecendo naquele momento, e ele conta na música a história da jornada do Major Tom rumo ao espaço. E tanto nessa música como também em Life on Mars, que veio um pouquinho depois, nós percebemos que esse início de David Bowie ele tem uma voz um pouco mais instável. Ele nunca foi conhecido por ser um cara uau de afinação. Então aqui no começo a gente consegue perceber isso, que ele tinha uma instabilidade nessa voz, uma voz um pouco, até chegava a ser um pouquinho trêmula, não sei se eu consigo dizer trêmula, mas tinha uma instabilidade. Tem uma dinâmica vocal boa, ele apresenta nuances para poder dar essa interpretação para essa voz, para essa música, mas ele desliza um pouquinho. Mas não deixam de ser ótimas canções, porque eu adoro. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse is... Quando em 72 ele lança o álbum do Ziggy Stardust, que é aquele alter ego que ele criou, que seria um roqueiro, bissexual e alienígena, né? Uma coisa super comum. Esse álbum tem um nome imenso, mas a gente abrevia só para o nome do Ziggy Stardust mesmo. E ele já é bem conceitual, ele tem algumas críticas ao rock da superfície, esse rock artificial. Ele discute questões políticas, uso de drogas, orientação sexual. Então, nesse álbum, como em toda a sua produção mesmo, todas as suas composições, eu percebo que ele não compunha assim, ele sempre era motivado por algum assunto, alguma coisa que para ele tinha alguma paixão. Então isso é muito interessante de se ver, porque não é qualquer música, não é qualquer letra. Eu admiro muito o tipo de artista que compõe dessa forma. E aqui nós percebemos nessa voz ainda uma crepitaçãozinha, uma estabilidadezinha que já está um pouco melhor, mas ainda tem. Já começou aí com drive, uma voz mais metal, então ele já está se apropriando de alguns ajustes um pouco mais metalizados, com mais punch, tem mais segurança nesses ajustes vocais, ele não patina tanto mais. Um exemplo disso que eu tô falando aqui é na música Starman, que muita gente não sabe, mas aquela música Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós, é uma versão desta música. Um álbum importante de mencionar aqui é o de 73, o Aladdin Sane, que é o que traz o David Bowie com aquele raio no rosto, que eu tenho ele aqui, ó. Essa imagem ficou uma das mais icônicas e mais conhecidas do artista. E aí, olha só que legal, em 75 a gente vê um David Bowie que pegou um pouco de influência norte-americana, porque ele foi em 74 morar nos Estados Unidos, e ele produziu Young Americans com uma pegada mais soul, funk soul na verdade, e ali a gente percebe mais do seu timbre característico, que é o do grave, que ele começa a explorar um pouquinho mais esse timbre e de uma forma mais madura. Um exemplo desse amadurecimento vocal é no Golden Years, de 76, quando a gente vê esse timbre mais pesado mesmo, que tem um pouco mais de potência. Tem mais consistência essa voz, ela tá mais preenchida e ele também brinca mais com os registros vocais. Não que ele não fizesse isso antes, mas ele fazia de uma forma mais incipiente, mais insegura. Só que aí o camaleão do rock, ele se reinventou de novo em 77 com o álbum Heroes, que é de quando ele foi morar em Berlim, lá na Alemanha, em plena época de separação dessa cidade, uma cidade dividida pelo muro. E também esse álbum ele é bastante forte em termos de composição, justamente porque ele recebeu essa influência dessa frieza que estava acontecendo nesse lugar. E foi realmente uma fase de grande amadurecimento desse cantor e também de sua desintoxicação, porque ele estava vindo dos Estados Unidos de uma pegada de muita cocaína, uso muito grande de drogas, e ele acabou indo para lá também, para a Alemanha, para ver se ele se livrava disso. A música Heroes também, que leva o nome do álbum, tem uma história muito interessante, a sua composição, que ele conta a história de dois amantes que estão separados pelo muro, e eles se encontram ali. Então tem muita paixão, muita melancolia e ele consegue colocar tudo isso na sua voz. E aí a gente entra na década de 80 e vamos encontrar um David Bowie super pop. Então ele entra nesse
estilo, nesse gênero de cabeça. E tem muita produção bacana dele nesse período, com uma voz muito mais segura, muito mais metalizada também, com bastante potência, com menos tremor e uma voz mais aqui na frente, com mais belting. Anos 90 e anos 2000 ele continuou se reinventando. Aqui nós vemos algo mais eletrônico nas suas músicas, também acompanhando o estilo da época. De 2003 a 2013 nós temos aí um jejum de 10 anos que ele não lançou nada. E ele chega então com 2013 com o álbum The Next Day e vem com muitos bons olhos da crítica, que percebe que David Bowie volta com tudo aqui, com músicas como Valentine's Day, Love is Lost e o próprio The Next Day, que é o nome do álbum, a música que leva o nome, que tem um clipe muito diferentão, assim, super esquisito, que tem a participação do Gary Oldman e da Marion Cotillard. Clipe sinistro, que eu adoro. E aqui nesse período nós já percebemos uma alteração na sua qualidade de voz, né? Referente ao avançar da idade também, ele não tá o mocinho mais aqui. Em 2016 ele lança o seu último álbum, que é o Black Star, que é um álbum muito forte, porque o David Bowie estava lutando contra um câncer há 18 meses e ele não havia divulgado isso para ninguém. E ele fez esse álbum enquanto estava doente. E esse álbum foi uma espécie de uma despedida dele para os seus fãs. Tanto que ficou icônico, eu falo e arrepio já de lembrar, porque ele morreu no dia 10 de janeiro de 2016. E a música Lazarus, que é essa música principal, que ele se despede mesmo, que ele parece estar muito de frente com a sua própria mortalidade, essa música, o clipe, que é muito pesado também, ele é muito intimista, ele é muito despedida mesmo, foi lançado no dia 8. Então, 7 ou 8, acho que foi dia 7. Então, 3 dias antes dele morrer, ele lançou esse clipe como se fosse mesmo uma despedida de David Bowie para virar uma lenda. Look up here, I'm in heaven. E obviamente nesse último álbum nós percebemos que ele perde muitas das suas qualidades vocais em função da idade e da doença também que o fragilizou, mas a carga emocional desse álbum é uma coisa impressionante. É muito bonito ver um artista que até o finalzinho da sua vida produziu, encantou, inovou e deixou um presente pra gente, que é a sua música, a sua arte e a sua voz. Então falar de David Bowie é falar de uma música que tem personalidade, que tem vida própria. É falar que não somente a voz carrega a expressividade de um cantor, como também a sua personalidade, a sua performance em palco, a sua inovação e toda a expressividade que vem junto com o seu corpo, com a sua produção musical, com a sua arte. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Também comente se você é fã do David Bowie ou se você se tornou fã agora. Nunca é tarde. Coloque também nos comentários sugestões de outros cantores, outros artistas para eu fazer análise vocal aqui. E a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!